Paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 15, que diz assim: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Eu estou lendo bem devagarzinho, enfatizando as palavras para você entender o que Jesus está dizendo. Porque no versículo anterior, Jesus chama o povo e fala: me escuta, compreenda, entenda, tome note, para você poder botar em prática na sua vida. Então existia uma cultura naquela época que vinha de uma tradição humana. Tinha a lei de Deus e tinha a lei dos homens. Vou botar uma terceira. Tinha a lei de Deus, tinha a lei dos homens, a lei de César, e tinha a lei dos religiosos, a tradição dos anciões, vamos assim chamar. Jesus está falando, dentro desse contexto, houve um momento que as coisas se embaralharam. Então, ou seja, a lei de Deus foi um pouquinho distorcida pela lei dos anciões, dos religiosos, só um pouquinho assim, tal. E Jesus não admite isso, ele não admite. Então ele está falando bem claro, ó, presta atenção, não há nada fora do homem. O que é fora do homem? É aquilo que não está dentro do homem. Então vamos falar assim, uma maçã está fora do homem, uma jabuticaba está fora do homem, uma jaca está fora do homem, certo? Um copo de água está fora do homem. Como ele está entrando neste conceito para ir contra os ensinos doutrinários dos religiosos que invalidavam o mandamento de Deus? Então Jesus agora ele vai dar um ensino bem claro para o povo e ele vai bater na mente, porque eles nasceram assim, cresceram assim, vivem assim, estão morrendo assim. Jesus está falando, vão mudar tudo, vocês não entenderam nada, porque tem coisas que foram distorcidas do seu sentido real. Aí Jesus chega e fala assim, ó, qualquer coisa que não está dentro do homem, vou ler de novo, hein? Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Então naquele contexto ele está falando assim, ó, qualquer coisa que o homem comer ou beber não o contamina. E o apóstolo Paulo, ele meio que complementa isso falando, né, que antes de nós colocarmos essas coisas para dentro do homem, antes de comer, antes de beber, para que nós não venhamos a ser contaminados, nós precisamos dar graças. Nós precisamos orar santificando esse alimento. Quando eu oro e santifico, dou graças por esse alimento, ele deixa de se tornar impuro e se torna próprio ao consumo de um cristão, de um filho, de uma filha de Deus. Então Jesus está falando, ó, qualquer coisa que vocês comerem, até o porquinho, camarão, qualquer coisa que o bacon, qualquer coisa que vocês comerem, isso não vai deixar o homem puro, é o que ele está falando aqui, ó. Não há nada fora do homem que entrando nele ou possa contaminar. Não contamina. Não é a comida que eu como, porque você tem que ver, em determinado período da história, eles não tinham as noções sanitárias que nós temos, as condições de saúde. Então algumas coisas tinham que ser radicais. Conforme você vai evoluindo na questão do conhecimento, coisas já passam a ser permitidas sem ser prejudiciais. Temos que ter esse entendimento. Não tem como, eu não vivo mais como na Idade das Pedras. Eu não sei você. Então nós temos que ter um entendimento, nós temos que aplicar isso aos nossos dias. Então Jesus está falando, não é o que entra, agora é o que sai que contamina. É o que sai da nossa da nossa boca que mostra que o nosso coração está contaminado com as coisas dessa vida, está contaminado com doutrina de homens, está contaminado com doutrina de demônios, está contaminado com toda soberba, com toda vaidade, com todo orgulho, está contaminado com a cobiça, com desejos impuros, com ganância por dinheiro. Então o que sai da nossa boca revela o que está oculto no nosso coração. Então como que você sonda o coração de uma pessoa? A Bíblia fala que ninguém conhece o coração do outro, só Deus que conhece o nosso coração. Mas nós passamos a conhecer aquilo que está no coração da pessoa quando ela fala.
Porque quando ela fala, ela põe para fora ou coisas puras ou coisas impuras. Ou ela põe bênção ou põe maldição. Ou ela põe coisas boas ou coisas contaminadas. Então Jesus está falando, é o que sai dele. Isso é que contamina o homem. Então quando sai algo impuro de mim para outra pessoa e aquela outra pessoa a recebe, ela também é contaminada. Por isso que eu não posso aceitar qualquer coisa que eu ouço. Não posso aceitar acusação contra um ministro de Deus, se não for pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Não posso aceitar que falem mal dos meus irmãos, dos filhos de Deus, sem ter prova, sem ter testemunha. Por quê? Porque senão eu também vou me contaminar, porque o que sai da boca é o que contamina. Então que nós tenhamos esse entendimento em nome de Jesus.